Fala galera, professor Rafael de Filosofia, continuando aí as nossas aulas, a gente viu um grande filósofo alemão chamado Kant, e agora a gente vai ver um outro grande filósofo alemão chamado Hegel. O Hegel aí, ó, ele pega aí o finzinho aí da vida do Kant, né, e ele é um pouco posterior, né, o Kant estava vivo aí junto com eles, eram contemporâneos, mas o Hegel é um pouco mais novo, então ele pega um pouco mais aí, né? Ele vai ficar mais influente na filosofia da Alemanha já no século XIX mesmo, que é o Kant morre no comecinho do século XIX, acho que 1804. Né? O Hegel vai ganhar a influência depois do Kant. E são dois gigantes da filosofia. O Kant, depois que ele morreu, muita gente, muitos filósofos se diziam kantianos. Né? Todo mundo que veio depois do Kant continuou com uma corrente que eles chamavam de neocriticismo ou neocantismo, né? Para dizer que eles iam filosofar com as bases que o Kant estabeleceu. Esse cara também, ele vai pensar de uma maneira diferente, mas ele também vai ser um cara que vai criar aí uma base e que muitos filósofos vão se dizer hegelianos também. Beleza? Então, vamos entender como esse cara pensava. Primeiro, a gente viu que para o Kant tinha aquela questão do fenômeno e do número, né? O fenômeno e a coisa em si. Para o Hegel, ele vai acabar com essa ideia, né? Porque para o Kant a gente nunca ia conseguir conhecer a coisa em si. O Hegel vai achar que é possível conhecer a tal da coisa em si. Tá? Ele não vai ter essa separação. Para ele a gente consegue sim alcançar essa verdade, tá? E ele vai introduzir um conceito aí de entender o homem como um ser histórico. Antes, o nome do cara era Georg Wilhelm Friedrich Hegel, mas vocês só precisam marcar o último, Hegel, ele é conhecido por esse último aqui, tá? Ele vai introduzir a noção do homem como um ser histórico. E não só o homem, mas também a verdade como sendo histórica, a racionalidade, as ideias e a própria consciência do homem. Então, se o homem é um ser histórico, todas essas coisas aqui, consciência, ideias, verdades e racionalidades, são mutáveis. Né? Ela muda conforme a história. E o Hegel, ele tenta encontrar aí o que ele vai chamar de Zeitgeist, que é o espírito da época, ou o espírito do tempo. Né? Vocês podem encontrar das duas maneiras. Então, ele vai dizer que por ele ter vivido aí no século XIX, ele pôde perceber todas essas coisas de modo muito mais claro do que Aristóteles, por exemplo. Por quê? Porque ele viu muito mais da história do que o Aristóteles viu. Ele viu muito mais transformações de consciência e de ideias do que o Aristóteles viu. Né? Por exemplo, Aristóteles é do século IV a.C. Né? Hegel, por estar no século XIX, ele já viu muita coisa, né, a mais do que o Aristóteles. E ele vai dizer que essa distância na história dá essa vantagem para ele perceber essas mudanças que acabam sendo lentas, né? Mas que, como a gente já tinha aí um grande registro histórico, ele pôde perceber. Por exemplo, se a gente for pensar aí na sociedade norte-americana ali nos anos 50, quando surge o rock and roll, e eles queriam ser rebeldes. Ser rebeldes para eles, né, era andar com a gola da camisa levantada. Isso fazia parte do Zeitgeist, do espírito daquela época. Né? Aquilo era um sinal de rebeldia. Né? Hoje em dia já não tem mais esse sentido, alguém que fica andando com a alça da camisa levantada. A gente pode pensar também na nossa consciência sobre o divórcio, por exemplo. Né? Há uns 30 anos atrás, era muito mais difícil as pessoas se divorciarem. Isso é uma expressão do espírito da época. Hoje não. Hoje é muito mais comum as pessoas se divorciarem. Né? Enfim, conforme a história vai passando, a nossa consciência vai se ampliando, as ideias, a racionalidade, certo? E isso tudo, então, na filosofia do Hegel, é transitório. E a gente consegue perceber essas verdades pelo espírito
da época, pelo espírito do tempo. Beleza? E sobre aquilo que eu dizia, da vantagem que ele tem sobre o Aristóteles, por exemplo, tá bem sintetizado nessa frasezinha dele aqui. Ó. Ele vai dizer, a coruja de Minerva só alça voo ao entardecer. O que ele quer dizer com isso? Minerva é a deusa romana, né, compatível aí aos que os gregos chamavam de Atenas. Né? Atenas e Minerva é a mesma deusa, só que os gregos chamavam de Atena e os romanos chamavam de Minerva. E a deusa da sabedoria. Né? Coruja é um animal que simboliza a sabedoria. Então, a coruja de Minerva, o conhecimento, a sabedoria, só alça voo ao entardecer ou ao cair da tarde. Também pode encontrar a frase dessa forma. Que quer dizer que o conhecimento demora para a gente perceber certas coisas. Né? Quando a gente ainda está nesse trânsito da história, a gente não percebe. Quando passa muito tempo, quando a gente já está em uma certa distância histórica do evento, a gente compreende mais as suas consequências. Né? Enfim, a sabedoria, cruz de Minerva, só alça voo ao cair da tarde. Certo, então olha aqui. Essa outra lousa que eu escrevi. Para o Hegel, ser e a realidade, então, ele vai dar esse nome aqui, dialética. Já vamos entender o que é dialética. Ele quer dizer que é mutável, né? O ser seria aqui a coisa em si, certo? Lembra do Kant, fenômeno e númeno, né? O ser seria o númeno, né? O que ele é, o que é de fato. Pro Hegel, o ser, a coisa em si, é mutável, como a gente viu, e essa realidade em movimento, ele vai dizer que funciona de forma dialética. E aqui o Hegel vai dar uma nova forma de pensar a essa palavra dialética. Se vocês virem essa palavra dialética lá na Grécia Antiga, lá com Platão, com Sócrates, ela quer dizer simplesmente um diálogo. Né? Duas pessoas, dois logos conversando. Né? Quando o Sócrates pergunta um negócio e o outro responde, o Sócrates retruca e eles ficam nesse diálogo até chegar mais próximo de um conhecimento, é dialética. Para o Hegel, a dialética ela vai ganhar um outro prisma. A dialética para o Hegel vai ser aí um motor da história, a expansão, esse movimento de expansão da consciência. Então, quando a gente pensa em dialética para Hegel, a gente tem que pensar nisso aqui. Ó. Tem uma tese, certo? E uma antítese ou antitese. Né? Como eu disse com relação ao Sócrates, né? O Sócrates dá uma opinião, aí o cara vai e dá outra. Né? Ou seja, tem uma tese e uma antítese, uma antitese. Né? E dessa tese e antítese, a gente consegue colher ali uma síntese das duas. Né? Um está falando uma coisa, o outro outra. Né? Aí você pega essas contradições e formam daí uma síntese. Certo? Isso é a dialética, no sentido que o Hegel está dizendo. Só que essa síntese que a gente tirou da tese e da antítese, ela vai se tornar uma outra tese. E ela vai enfrentar a contradição de uma antítese, vai se tirar uma síntese disso tudo. Que essa síntese vai ser outra tese, e assim vai. Eu desenhei em ciclo justamente para dar essa impressão de motor. Né? A contradição dialética é o motor da história, certo? A gente tem aí, por exemplo, uma consciência de um grupo, por exemplo, seguindo o exemplo que eu dei de divórcio, né? Um grupo achando que o divórcio é errado. E tem uma outra lá fazendo uma antítese, dizendo que o divórcio deveria ser legalizado, que todo mundo deveria fazer, que devia ser aceito e tal. E tem uma briga aí da tese e da antítese, e a gente vai exprimir uma síntese. Uma sociedade que aceitou um pouco de cada uma, né? Que por sua vez vai ser outra tese, e a consciência funciona assim, com base nessas contradições dialéticas. Tá? Dialética, então, é esse jogo, tese, antítese e síntese. Beleza? Se ficar confuso, me perguntem aí que, se for preciso, eu gravo um outro vídeo até com melhores exemplos, tá? Se caso não tenha ficado claro. Então, para o Hegel, esse é o motor da história, a dialética. Beleza? E ele vai escrever um livro chamado Fenomenologia do Espírito. Então, lembra, né, que fenômeno é aparição? Aqui ele quer
pegar essas aparições do espírito, de como cada espírito vai percebendo aí, vai se percebendo no seu tempo, na sua época, como a gente viu. E o Hegel ele não escreveu dessa forma, né? Tese, antítese e síntese. Isso aqui é um facilitador para a gente entender a obra dele. Mas tudo para o Hegel é escrito dessa forma dialética. Entender isso aqui é fundamental para entender toda a obra do Hegel. Todos os livros que ele escreveu é baseado nessa lógica dialética, né? Por exemplo, ele vai dizer, ó, tem o ser, tese, e tem o não ser, antítese, ser e não ser. A síntese é o devir, o vir a ser, a transformação, a mudança no tempo. Ou seja, é a síntese entre o ser e o não ser. Ele trabalha dessa forma em todos os seus livros. E aqui ele vai usar, em vez de usar esse nome tese, antítese e síntese, ele vai usar dessa forma, né? Ser, não ser, devir. Mas é para ser lida dessa maneira aqui, tese, antítese e síntese. E com relação ao espírito, à consciência, ele vai dizer, ó, tem primeiro um espírito subjetivo, é o nome que ele deu para dizer de um espírito individual, né, que vê a si mesmo. A contradição desse espírito individual vai ser o espírito objetivo, né, vai ser a antítese, que é o quê? É o coletivo, a moral, a cultura, a política, os direitos, né, a lei, é o homem vivendo no coletivo. E dessa tese e antítese, desse subjetivo e desse objetivo, vem a síntese, que é o espírito absoluto. O espírito absoluto é o que tem autoconsciência, o que se percebe dentro dessa dinâmica histórica. Então, por exemplo, está lá a sua consciência de que você é você. Aí tem você, o eu e todo o resto, que é o não eu, né? São os outros. E você tem que lidar com essa contradição. Tem a tua consciência, mas também tem um mundo que não é você. E aí, nessa contradição, você vai se entendendo aí como parte desse mundo, porque o mundo te transforma e você também transforma o mundo. É uma relação dialética, certo? Como na aula do Centro de Mídias, que o professor falou sobre liberdade, né? Você é livre, só que a sua liberdade depende das suas condições materiais, mas mesmo assim você pode agir em torno disso, ou seja, é uma condição dialética, é uma tese, uma antítese para chegar a uma síntese, beleza? E essa palavra aqui para o Hegel, absoluto, ela também vai estar bastante presente, porque para ele, esse motor histórico, ele termina no absoluto. O absoluto seria o final para ele, né? É o final do percurso que o espírito toma. Na fenomenologia do espírito, ele escreve sobre o itinerário do espírito, o caminho do espírito até chegar nesse estágio absoluto, de se perceber dentro desse motor da história, de se entender como parte, como um ser histórico. Beleza? Então, para o Hegel, gente, dialética é essa luta entre dois contrários, né? É a dialética. E aí ele vai colocar e cunhar um termo que é a dialética, cunhar um termo não, ele vai falar aí, vai dar o nome de dialética do senhor e do escravo. E ele vai usar esse nome, dialética do senhor e do escravo, para falar do conflito, da luta entre duas consciências que se encontram e lutam por reconhecimento. Então, ó, você aí adquire consciência de si, se percebe como consciência, né, encontra com um não eu, algo que não é você, que é um outro, que tem uma outra consciência, e quando as duas consciências se encontram, elas vão lutar por reconhecimento. Então, o Hegel usa esses nomes, senhor e escravo, para falar do conflito de duas consciências, tá? Brigando por quê? Por reconhecimento. E aí, entendendo o senhor e o escravo como uma figura da consciência, para explicar esse conflito, a gente deve pensar no senhor como um ser para si e o escravo como um ser para outro. Ou seja, nesse conflito, há sempre alguém, uma das consciências vai ser o senhor, que vai dominar a outra. E a consciência dominada vai ser chamada de escravo, que é um ser para outro, né?
como se ela existisse para servir ao Senhor, a consciência que a está dominando, certo? Então vai haver essa briga de consciência, um querendo dominar o outro, né? O senhor domina o escravo, aí o escravo vai tomar consciência de si, vai tentar dominar o senhor e vai ter esse conflito por reconhecimento. Ambos querem ser reconhecidos como ser, beleza? E quando que esse conflito vai acabar? De novo a palavrinha absoluto, no saber absoluto, que é quando as consciências deixam de tentar dominar umas às outras, né, e buscam a liberdade. Esse aí é o saber absoluto, é a síntese desse conflito entre o senhor e o escravo, da dialética entre o senhor e do escravo. O absoluto sempre é a síntese do Hegel, beleza? É para onde esse motor dialético caminha, para o espírito absoluto. E aí, ele vai perceber algumas manifestações desse espírito absoluto. Coloquei aqui algumas delas. Estado, né? Por que estado? Pensa assim, você como consciência individual, aí você percebe um outro, você se vê dentro de uma família, depois dentro de um povo, e depois você vai expandindo até se ver dentro de um estado. Né? O estado é uma manifestação, então, de um espírito absoluto, de alguém que se vê como parte desse absoluto. A gente pode pensar nos gregos ali também, né, os primeiros filósofos aí, achavam que eles eram superiores, né? O Aristóteles, no caso, achava que os gregos eram superiores a outros povos. Aí o Alexandre o Grande, que foi aluno do Aristóteles, expande o seu império e ele reconhece esse outro que não era grego como um povo, né? E nessa fusão aí nasce uma nova cultura, né? Cultura helenística, vocês já devem ter visto isso, né? E, ou seja, duas consciências aí se reconheceram e quando a gente fala de um Estado, como o Estado na época do Hegel, um Estado de direito, é um Estado que reconhece várias consciências individuais, certo? Todo mundo é parte desse absoluto e o Estado está aqui para defender o direito dessas pessoas, dessas consciências individuais para viverem juntas, né? Buscando aí a liberdade, não um dominar o outro. Outras manifestações do espírito absoluto: a arte, a religião e a filosofia. Né? Essas três coisas, além do Estado, são manifestações do espírito absoluto, de você se perceber fazendo parte desse absoluto. Tá? Então, para terminar aqui, gente, eu deixei para falar isso aqui no finalzinho, porque eu vou propor uma pesquisa para ficar mais claro aí esse tema para vocês. O Hegel ele é o grande nome de um movimento filosófico chamado de idealismo, tá? O idealismo é um movimento que vai dizer que são as ideias que formam o mundo. É a consciência, né, que vai formar o mundo material. Por isso idealismo, porque atribui mais valor ao sujeito, à ideia, do que o mundo em si, né, a realidade física. E eu vou propor para vocês uma pesquisa sobre o idealismo alemão para a gente entender melhor. O Hegel foi o grande nome desse idealismo alemão. Eu quero que vocês pesquisem para mim o que foi o idealismo alemão. Vou deixar escrito aí no Classroom também para vocês. Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem e a gente vai se falando. Valeu!